Mais um da redação começando. A gente está retomando, na verdade, esse projeto que é a filmagem da gente fazendo os debates como a gente estivesse no dia a dia da nossa agência, discutindo comunicação, política, fatos da semana e vendo um pouquinho como é que a equipe da Metamorfose pensa e o que está tratando sobre os assuntos que dizem respeito ao dia a dia da nossa agência. Hoje a gente vai falar sobre eleições, afinal de contas a gente acabou de terminar um processo de primeiro turno, onde a Metamorfose inclusive cuidou aí de mais de 50 candidaturas a vereador em Fortaleza e outras cidades, de 3 diferentes partidos progressistas. A gente terminou bem o serviço, com muito orgulho do nosso trabalho, e a gente vai discutir um pouquinho essa questão do segundo turno, porque tem mudança no aspecto da esquerda, tem novidades em termos de comunicação diante do fato da gente estar numa pandemia e tem a retomada da sede da Metamorfose com gosto de gás aqui. Hoje, parte da equipe vai participar desse nosso bate-papo. Afinal de contas, o resto da galera ainda está um pouquinho tímida, mas a gente vai tirar isso aí. Vai tirar de tempo. E eu vou começar, sabe por quê? Vou começar por eleições de São Paulo, porque a campanha do Boulos está arrasando em termos de comunicação. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Esdras Gomes, me diga o que você está pensando. Você viu essa campanha do Boulos? Como é que está divertidíssima? Eu acho que ele está inovando muito no formato de comunicação, né? Eu vi investindo muito nas mídias sociais, investindo em desenho. Acho que a volta do cartoon nas eleições, né? Acho que é um elemento novo, né? Se imaginar o uso do desenho nas eleições, né? É um desenho muito bonito hoje, falando Erundina está crescendo. Aí ela olhando pro fogão, né? O forno, o bolo está crescendo. Aí ela fala, é a massa. Bacana. E a questão dos memes também, né? Eu acho que eles estão usando bem essa linguagem que lida com precariado, a coisa da gamificação, como você está falando. Eles sacaram que isso é uma jogada atual que dialoga com um público bem bacana, que é o público de juventude. Eu tô achando tudo muito legal. Aquela coisa dele sair do carro falando com as pessoas, tirando os mitos. Colocar ela dentro da... protegê-la, né? No catavoto, lá ali, escondidinha, ela querendo abraçar o povo, fica pegando assim na mãozinha do povo. É muito bacana, é a melhor campanha. Outra coisa foi ele ter usado também a Erundina como estratégia, né? Parece que é muito mais ela candidata do que ele. Exatamente. Isso aí também foi muito bacana, porque ela tem uma relação emocional com São Paulo, com a história política de São Paulo muito forte. Então, é muito fofa a Erundina, gente, verdade. Ela também usa dessa fofura. Então tá muito bacana essa campanha em termos de comunicação. Exato. Arrasando total. A gente tem que tirar o chapéu, porque o pessoal de São Paulo está sendo bastante criativo para vencer, inclusive, as adversidades que a comunicação tem nesse momento para fazer campanha, porque a gente está em plena pandemia. Eles conseguiram burlar isso, essa ideia do quase parece um papa móvel, né? É muito bacana, é bem característica desse momento, de que a gente está vivendo uma pandemia, né? A música também, né? E a coisa do trocadilho do Boulos. Aliás, diga-se passagem, essa semana a agência contactando aí para a gente trazer para o programa de rádio que eu apresento alguns convidados. A gente conseguiu o contato do Boulos, não preciso nem dizer, né, que foi o must da semana, todo mundo querendo mandar nudes pro Boulos, mas a gente não pode fazer o quê? A verdade é que ele é fantástico e a coisa do Boulos e usar esse termo também ficou bem bacana, porque tá na cabeça da pessoa. Pra ele. Oi, Boulos, tudo bem, querido? I love you. Saindo dessa questão do Boulos, a gente tem um quadro nacional que a gente precisa comentar, que é uma mudança no quadro progressista. A gente vê que as candidaturas de caráter classista, ou seja, aquelas que são vinculadas à luta dos trabalhadores, perderam espaço na eleição, não apenas aqui em Fortaleza, mas no Brasil inteiro, e assume um protagonismo de um outro aspecto da esquerda, que são as lutas identitárias. A gente vê que aqui, por exemplo, inclusive, uma chapa diferente até na estrutura política, né? A gente teve no PSOL 3 pessoas eleitas por uma vaga, né? Nessa questão dessas candidaturas mais plurais, e também com esse aval das lutas identitárias e também das lutas ambientais, não tanto em Fortaleza tão forte, teve até um vereador eleito nisso, mas no resto do Brasil a luta ambiental vem com mais força, as lutas identitárias, enfim, elas estão ganhando espaço dentro do campo progressista. Penso eu que não necessariamente com uma vinculação de classe, que é um perigo. Assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer a luta identitária, ela é importante, ela é uma disputa contra o capital, mas ela não pode estar nunca desvinculada da luta de classes, porque se a gente fugir para outra banda, é fácil que essas bandeiras sejam cooptadas por pessoas estranhas a essa luta, inclusive.
Queria que vocês avaliassem um pouquinho isso. Como é que está esse aspecto, né, do resultado eleitoral no Brasil todo, né, e o que vocês vislumbram para esse segundo turno? A questão das identidades é um ganho civilizacional, que é de esquerda e direita, entendeu? Assim, claro que a esquerda, como é um ganho civilizacional, ela corre para poder quebrar essa barreira, mas na medida que essas identidades, que tinham pautas identitárias no corpo, elas vão se desnudando no amplo aspecto político. Eu acho que a melhor matéria, que talvez seja um raciocínio mais profundo, essa é uma matéria muito interessante sobre candidaturas indígenas, que revela um pouco essa problemática que vamos ter nos próximos anos, que é essa questão de que, por exemplo, cresceu a representação indígena no país, mas a esquerda perdeu a hegemonia, se elegeu mais índios pelo centro e pela direita que propriamente pela esquerda. Mas é um ganho civilizacional grande, que, por exemplo, você teve travestis eleitos no país, você teve negros e negras, você teve candidatos muito bem votados em outros estados, e isso demonstra um pouco que a gente tem muito que avançar mesmo para poder ter uma pluralidade, um Brasil melhor. Mas acho que é a luta que a gente vai fazendo, na meta a gente vai fazendo isso, e a gente vai com certeza quebrando, vamos dizer, as barreiras desse Brasil, que ainda é muito racista. E eu acho que o maior dado que mostra o racismo no Brasil é de que só foi eleito um prefeito negro em todo o sul do país. Em mais de 1000 municípios só foi eleito um prefeito negro autodeclarado negro. Mas aí eu vou para um outro caso, que é Fortaleza especificamente, porque aqui a gente, as candidaturas mais progressistas, né, PSOL, PCdoB e PT, não fizeram para o segundo turno, e a gente vai para o segundo turno com o PDT, que no caso daqui é muito ligado aos Ferreira Gomes, o que acaba refletindo a disputa nacional com muito mais intensidade, né, vira essa coisa do PT com os Ferreira Gomes, que já tem longa estrada, e aí a coisa dá um nó, porque embora o PT tenha assumido participar e apoiar o Sarto contra uma candidatura de caráter policialesca, bem bolsonarista, né, de uma liderança que liderou um motim na nossa cidade, inclusive, né, nada contra o processo de grevistas policiais, mas a forma como foi feita foi uma forma um pouco torta. A gente vê que temos uma galera do PT ainda muito no revanchismo, e aí eu já falei essa semana, publiquei inclusive nas minhas redes sociais, eu não tô afim na minha vida de ganhar mais pimenta no fiofó. Não estamos afim disso. Eu acho que não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que qualquer coisa no lugar de um candidato fascista tá valendo, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque tá comendo as redes, inclusive estão se importando, entre aspas, a questão de Recife para cá, para criar disputa com o PCdoB e criar disputa com o Sarto. Enfim, muita gente lembrando que o Ciro foi para Paris. Eu também volto a dizer que para votar contra fascista, a gente aperta no 12 com Paris e tudo, entendeu? Não tem outra não, a gente aguenta isso aí e depois a gente resolve os nossos BO. Alguma opinião diferente, Esdras Gomes Silva? Acho que tem que ser 12, acho que é uma minoria do PT que hoje está com essa posição, né? Apesar da Luiziane ter se... Feito para Paris. Mas o grupo político dela estava votando no 12, assim, defendendo o diretório. O problema foi a questão que eu acho que a esquerda não sabe fazer um acordo de não agressão, para coisas assim, que vença a melhor proposta, precisa ser um vale tudo eleitoral que quebre a capacidade de união depois, mas eu acho que é 12 para poder combater o fascismo e evitar uma fortaleza mais desumana. Que é que você estava falando da Marion, jogada estratégica. Total, muito boa. Foi a melhor jogada. Muito bom. Ela é mais simpática que o candidato. Exatamente. Votemos na cadela. Não, e todo mundo que vota 12 coloca o filtro do Facebook Marion 12. Não é mais Sarto 12, é Marion. Aliás, talvez se a gente tivesse uma cachorrinha governando, a gente teria talvez mais humanidade do que a gente anda tendo. Vamos combinar, né? Ele tá se juntando para realmente derrotar esse bolsonarismo, mas não era bem o que eu queria para Fortaleza. Mas, enfim. Parênteses abertos, a gente esteve lá no comitê para uma cobertura do Sarto, para uma cobertura para o PCdoB, e Renato teve um contato com a Marion, bateram fotos da Marion. Marion. Gente, a Marion é muito chique, né? Estratégia de comunicação muito bem pensada.
e dialoga, inclusive, com os protetores, mas está dialogando com a fofura. Fizeram a Marion mais revolucionária do que o próprio Sarto, né? Contra a resistência, vote na Marion. Mas o que me dá esperança nisso é ver que a esquerda unificou por causa dessa eleição e eu espero que unifique em 2022. Bom, então com muita expectativa aí para esse segundo turno, a gente finaliza esse da redação, esse retorno do da redação, e a gente espera que no próximo a equipe esteja empolgadíssima aqui conversando com a gente para vocês conhecerem um pouquinho como é que pensam todas as cabeças que fazem o dia a dia da metamorfose. Até lá!